Na cefalometria de Biller, ela praticamente vai mostrar a mesma coisa. Vocês estão vendo que a maxila numa posição de 0 graus e a mandíbula numa posição de 17 graus, tendo em vista o ângulo inferior, está demonstrando que existe uma incompatibilidade entre a base óssea, entre a mandíbula e a maxila. Então, se nós fôssemos convencionalmente fazer o que deveria ser feito ortodonticamente, nós iríamos, por exemplo, fazer uma extração de primeiros premolares e retração da bateria anterior, uma vez que os incisivos inferiores estão bem posicionados. E isso iria contra aquilo que esqueleticamente está indicado. Esqueleticamente, a maxila está boa. O problema reside na mandíbula. Então, desse nosso diagnóstico, nós temos que entender que o procedimento tem que ser compatível. Nós temos que nos afastar provisoriamente da mecânica ortodôntica para resolver outros elementos que fazem parte do sistema. Nós não podemos ficar restringidos única e tão somente ao posicionamento dentário. Não devemos nos esquecer que maloclusão nada mais é do que uma alteração no padrão do crescimento com uma ausência de crescimento compensatório. Então, o dente não tem culpa, ele é passivo. Ele está naquela posição em que a base óssea permite que eles estejam. E corrigir simplesmente aqueles dentes, esquecendo o resto do sistema, é fazer uma maquiagem. Desde os primórdios da ortodontia, nós temos caminhado junto, para e passo, com a estabilidade. Será que isso não está relacionado ao enfoque? Se nós extrapolarmos essa nossa visão para um outro campo que vocês vão ver, nós vamos atingir o equilíbrio final, podendo exorcizar o fantasma da contenção. Tem um fantasma da recidiva. Vamos procurar um sistema estabilizado e vamos provar isso. Provar. Então, esta moça está nesta situação em que a base óssea maxilar está bem posicionada e a mandíbula está subdesenvolvida ou em retroposição. O que nós precisamos fazer para corrigir este caso, extrapolando o problema dentário, é posicionarmos bem as bases ósseas. Esse é o tipo do conhecimento em que é muito importante que o profissional tenha, porque faz parte do conhecimento científico que todo especialista em ortodontia deve possuir. Então, nós vamos fazer essa análise. O nosso diagnóstico sempre é sob o enfoque da reabilitação neuro-oclusal de Pedro Planas. E como a definição foi que displasia ou deformidade óssea, a maloclusão é uma consequência dela, nós precisamos colher na fonte determinada todas aquelas informações relativas à forma e relativas a alterações na forma. Porque quando nós identificamos uma alteração na forma, nós podemos inferir as alterações funcionais que a condicionaram. Mas para isso nós precisamos conhecer esta etiologia. E este é um método adequado que vai nos esclarecer muito a respeito, né? O gnatostato, em que uma ficha é acoplada e nós podemos posicionar a parte óssea mandibular em relação à maxila, através de uma série de elementos que não nos cabe dissertar agora. E aqui um modelo gnatostático, dando uma referência aqui na linha do eixo mastigatório, que existe uma discrepância de quase meia cúspide. Essas bases ósseas estão irregulares, gente.
nós precisamos corrigi-la. E isso está sendo feito há muitos anos com resultados absolutamente estáveis, né? E como nós vamos fazer isso? Nós vamos ter que ter um aporte, evidentemente, ortopédico funcional, sempre sob a égide da reabilitação neurocruzada. Esse dispositivo, por exemplo, é um equilibrador planas. O que ele vai fazer? Ele vai procurar estimular aquele setor que, por intermédio de um desvio, consequência de um desvio de crescimento, não funcionou de uma forma adequada. Essa máquina estomatognática não estava funcionando de uma maneira adequada. Tanto é que aquela sobremordida extensa bloqueava a mandíbula para aqueles movimentos funcionais mastigatórios que devem ser láteroprotrusivos com contatos completos. E a coisa não acontecia porque o movimento limitava-se à charneira, movimentos exclusivamente verticais. Ora, não há condição para que esse órgão, para essa mandíbula, desenvolva. Então, essa sobremordida, ao invés de ser tratada como por intrusão, porque essa sobremordida é consequência de alguma coisa, nós precisamos avaliar por que houve essa sobremordida. Não simplesmente tratar essa consequência através de intrusão. Foi uma falta de crescimento vertical do corpo de mandíbula. Não havendo aquela láteroprotrusão, aqueles movimentos funcionais que dariam condições para um crescimento, entre outros, o crescimento vertical do corpo, aconteceu aquela sobremordida. Então, essa sobremordida tem que ser encarada como consequência de uma hipofunção do órgão, do sistema estomatognático, que, através desse equiplan, nós vamos excitar toda essa N arcada da mandíbula no sentido de desenvolvimento vertical. Este equiplan não permite transmissão de estímulo de canino para trás. Então, nós vamos ver um desenvolvimento, como vocês estão vendo aqui, ó, da parte que estava atrofiada por ausência funcional. Correto? Aqui a sobremordida que vocês observam, e aqui depois de uns 3 ou 4 meses, vocês já observam o posicionamento adequado da mandíbula, relação canino de classe 1, relação molar de classe 1, e, consequentemente, todas aquelas condições de homeostase do sistema que vai permitir o quê? A adaptação da cabeça da mandíbula à fossa mandibular. De tal forma que RC, antes do tratamento e depois do tratamento, vai permanecer íntegra.